com pessoas que não querem nada com Deus. Essas pessoas, na realidade, elas servem de tropeço na vida do crente que não vigia. Porque a Bíblia alerta para que nós não tenhamos nenhuma associação, nenhuma aliança com o povo do mundo. Nós devemos respeitar essas pessoas, mas não concordar com elas. Pois que comunhão tem a luz com as trevas? Quando o crente ele não vigia e ele se põe na roda dos escarnecedores, ele está sendo motivo de escândalo. Quando ele se levanta da roda dos escarnecedores e ele já se afasta um pouco do grupo dos escarnecedores, aquelas pessoas que há pouco tempo estavam conversando com ele, conversando com ela, o mesmo assunto, já começam a falar mal daquele crente. Olha aí, ele não disse que é crente? Por que é que ele estava aqui conosco, participando da mesma festividade, das mesmas comemorações? O rei Josafá, ele não vigiou e se associou com vários ímpios. Entre eles o rei Acabe. Então naquela época existia vários profetas, ele já tinha escutado 400 profetas. Mas tinha um profeta que ele rejeitava. E ele disse, eu não quero ouvir esse profeta porque ele nunca tem uma palavra boa para mim. Mas era o único que falava a verdade. E nos dias atuais não é diferente. O povo está acostumado a ouvir falsos pregadores, falsos pastores, que nada sabem para si e menos ainda para ensinar aos outros. O verdadeiro caminho para os céus é a obediência à palavra de Deus. Passou disso, meus queridos, é um engano que há no coração das pessoas. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem devemos consultar, o Senhor. Porém eu o aborreço. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Iniar. E disse a Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel não queria nem ouvir o profeta de Deus. Porque quando falamos a verdade, quando alertamos as pessoas sobre o erro de estarem associadas ao ímpio, eu não quero nem ouvir esse pastor. E ficam chateadas igual o Deus de Israel. O rei de Israel. Porque querem ouvir palavras mentirosas, querem ouvir que tudo está bem, que pode continuar associado com o ímpio, que pode continuar nas práticas da idolatria, na prostituição, ou, infelizmente, na prática da mentira. Porque há cristãos que têm dificuldade de se manterem sempre falando a verdade. Às vezes, eles acreditam que uma mentira pode justificar a sua falta de palavra, a sua falta de compromisso. E quando a pessoa recorre à mentira, ela está recorrendo ao diabo, porque a mentira é dele. Então, quando a pessoa se associa ao ímpio, por trás dessa associação está também o inimigo. A nossa associação tem que ser com o povo de Deus, com um povo que verdadeiramente quer buscar esse Deus em espírito e em verdade. Deus te separou
para seres propriedade de Deus. E aquele que é propriedade de Deus não se contamina com as festas do mundo, não se contamina com as festas da idolatria, vai escolher com quem vai se associar. Vai agir completamente diferente, não só desse rei Josafá, mas também de outros que também escolheram o erro como forma de vida. E houve, quando o rei Josafá ele veio a falecer, o filho dele, o primogênito, herdou o reinado. Mas junto com a ação de Josafá, ficou uma maldição na família dele. E o filho primogênito matou todos os irmãos. E pela maldade que ele cometeu, Deus enviou uma enfermidade no filho primogênito de Josafá, uma doença que começou das entranhas, estourando o corpo dele, e as entranhas vieram para fora. Porque ninguém brinque com Deus. Deus quer o povo dele separado do mundo. Deus quer o povo dele aceitando a palavra de Deus como ela é. Infelizmente, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, a terra está contaminada por falsos pastores, que nada ensina ao povo de Deus por serem covardes. Estão com medo de aborrecer ao povo. É verdade. São falsos profetas, filhos de Belial. O verdadeiro profeta chega para o povo de Deus e diz: Deus não te quer na roda dos escarnecedores. Aleluia. Deus te separou com um propósito para que naquele grande dia tu tenhas o direito de entrar na Nova Jerusalém. E não está na roda dos escarnecedores, escutando conversas que não agradam a Deus. Lembra que há pouco eu falei que tem crente que entende mais de futebol do que da palavra de Deus, entende mais da prostituição do que da palavra de Deus, entende mais da mentira do que da palavra de Deus. Mas quando chega a hora do culto, já estão em santidade, achando que vão exaltar o nome desse Deus vivo. Deus quer um povo separado, preparado, para que naquele grande dia entrem na Nova Jerusalém de Deus. Nós vamos ouvir agora mais umas canções. Daqui a pouquinho estaremos de volta em nome de Jesus.